Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, sejam todos bem-vindos. No final de 2020, a revista Isto É trazia uma notícia para muitos alvissareira. Dizia a matéria: sementes e plantas de todo o mundo são colocadas hoje em um banco mundial de sementes para que, em caso de catástrofe ou guerra nuclear, por exemplo, as plantas estejam preservadas e o material genético vegetal fique em segurança. A estrutura financiada e gerida pela Noruega foi construída em 2008 para abrigar uma reserva que garantisse a diversidade genética das culturas. Mais de 1 milhão de espécies e variedades de sementes importantes para a nutrição humana e animal são armazenadas em prateleiras dispostas ao longo de grandes pavilhões, etc. e tal. Bem, trata-se então de um banco mundial, mais um. Ou melhor, ali em 2020 isso nem parecia ainda muito assustador. Mas, enfim, para muitos era uma notícia alvissareira. Teremos, enfim, um banco mundial para preservar as nossas sementes. É a mesma coisa que dizer, ainda bem que temos bancos para preservar o nosso dinheiro, não é mesmo? Só que o dinheiro, uma vez no banco, ele é mais do banco do que nosso, não é mesmo? Assim, podemos também fazer uma relação com as sementes. Uma vez num banco, não é da humanidade propriamente, mas é do banco. E se amanhã ou depois as sementes do mundo todo, por exemplo, ficarem inférteis por uma ou outra razão, é claro que aquele banco que detém todas as sementes que precisamos terá também o controle sobre elas, para quem vender, para quem distribuir e assim por diante. Claro, isso parece que é a entrada de um filme de ficção, mas quem sabe não seja assim tão fictício hoje. Porque vejam, os governos querem controlar também não só as sementes, mas aquilo que comemos. Refiro-me mais especificamente à detenção de patentes de toda a proteína animal produzida no mundo, mais ou menos como o Banco Mundial das Sementes. Que existe hoje uma guerra contra a proteína animal. Nos Estados Unidos, por exemplo, já foram mais de 100 incêndios, já aconteceram mais de 100 incêndios misteriosos, quase todos no ano passado, a fábricas de processamento de alimentos com base em proteína animal. Os ovos, por exemplo, parece estão sumindo do mercado. Nos Estados Unidos, já há um aumento, registra-se em vários lugares, aumentos de até 66% nos ovos em apenas um ano. Eles estão em falta. Além de estarem em falta, granjas estão pegando fogo, assim do nada. Nunca se ouviu falar de granjas incendiando, mas agora é quase que praticamente impossível passar 2 meses sem uma notícia de uma grande granja que pegou fogo. Ontem eu falei de uma granja na Nova Zelândia, a última grande produtora de ovos na Nova Zelândia, que precisava, para manter o seu estoque regular, 300 mil galinhas poedeiras. Só ontem, mais de 70 mil morreram num incêndio. Pois é, isso quer dizer, sim, que o alimento, a base do alimento de proteína animal, está escasseando, ou pelo menos em perspectiva de escassear. E aí a pergunta que surge, e é inevitável que surja, é: será que teremos logo mais um banco de animais, uma espécie de arca de Noé, capaz de preservar os animais caso surja uma guerra nuclear por aí, ou uma grande catástrofe que destrua os bichinhos todos? Sim, é bem possível que já exista, a exemplo do Banco Mundial das Sementes, também um Banco Mundial dos Animais. Mas tem mais. Sob o controle também do dinheiro, existe essa perspectiva de um único banco central capaz de distribuí-los para quem quiser
e quando quiser. Uma importante reflexão sobre isto saiu hoje no plano SHTF, assinada por Mark Slavo, que diz o seguinte: até agora, os governos concederam lentamente a si mesmos o controle direto sobre a oferta monetária. É verdade. Desde que o boi foi usado como moeda até agora, o dinheiro teve uma grande evolução. Primeiro o boi era usado como moeda. Até mesmo os búzios foram usados como moedas. Depois surgiu o bronze. Mas nesta evolução surgiram também os controladores do dinheiro. Junto com a evolução do dinheiro, surgiram as casas da moeda, e depois os bancos centrais, e depois uma união de bancos centrais com governos. Só que agora estamos indo para uma evolução, entre aspas, ainda maior. Segundo o Slavo, essa evolução partirá da digitalização da moeda por governos, ou seja, das moedas digitais governamentais. Não estou falando aqui das criptomoedas tradicionais como Bitcoin, por exemplo. Não, moedas digitais dos respectivos países ou governos, os chamados CBDCs. Diz Slavos que os CBDCs irão ainda mais longe nesta evolução, não do dinheiro, mas do controle do dinheiro. E darão aos governos, ou ao governo único, o controle quase que absoluto, quase é desnecessário. Darão aos governos, ou ao governo, o controle absoluto sobre a distribuição e circulação de dinheiro. A configuração contornaria o sistema bancário, diz ele, e exigiria que os americanos mantivessem dólares digitais em uma conta do Fed. Só que, por enquanto, isso não está no varejo ainda, apenas no atacado, ou seja, bancos já estão sendo convencidos pelo governo de Washington a fazerem reservas digitais dentro do Fed, entenderam? Diz a matéria, os CBDCs que estão sendo testados agora são CBDCs de atacado, ou reservas digitais para que os bancos depositem no Fed. O lançamento de CBDCs de varejo diretamente para os indivíduos ocorrerá provavelmente só depois de um colapso bancário internacional. Ele fala aqui nacional, mas é claro que afetaria o mundo todo se ocorresse nos Estados Unidos. Quando então Washington poderia abandonar os bancos do país sem medo de represálias. O que significa isso? Como o Banco Mundial das Sementes significaria o Banco Mundial do Din-Din. Entenderam? Só que não mais da iniciativa privada ou dos bancos, por assim dizer. O próprio governo seria o banco, ou o banco seria o próprio governo. Entenderam o controle absoluto que está vindo por aí? Logo mais é possível que o governo detenha as sementes, o governo detenha os animais e o governo detenha os caraminguás. Tudo pertença ao governo. O sujeito quer comprar um bife e vai ter que pedir para o governo. De que forma? Ora, o governo dará uma cota para cada um, de acordo com o comportamento de cada um. E a cota já estará programada dentro da quantidade de dinheiro que o cidadão comum tiver no banco. Não, no governo, porque não haverá mais banco. Só que os bancos, infelizmente, ou os banqueiros, estão caindo nesta jogada. Bem, em relação a esta matéria, Slavo diz ainda que este sistema bancário a ser implantado, ou sistema bancário nacionalizado, permitirá ao governo federal adicionar ou remover dólares digitais das contas bancárias das pessoas e rastrear para onde vão os dólares.
Bem, aqui também pode ser alvissareiro para muitos que dirão assim: ah, mas então isso dará um controle maior sobre lavagem de dinheiro, dinheiro advindo do narcotráfico, etc. e tal. Sim, dará, mas o narcotráfico, o mundo do crime sempre encontrará uma maneira de sobreviver independentemente do governo. Quem será controlado seremos nós mesmos, os pacatos cidadãos. Os cheques de estímulos poderão ser depositados e monitorados, talvez até com um limite de tempo. Quer dizer o seguinte: você tem então alguns dias para gastar uma certa quantidade. Não gastou, o dinheiro vence. Ele desaparece, vira pó. Entendeu? Você teria, digamos, R$5.000 para gastar em 2 meses. Se não gastar esses R$5.000 em 2 meses, ele desaparecerá. É mais ou menos isso. É claro que provavelmente ninguém terá R$5.000. O governo dará como um pai, dará o dinheirinho para o cidadão como um pai dá mesada ao seu filho de 12 anos. Pai, estou precisando de R$5. R$5 para quê? Pegue 4, gaste 3 e me devolva 2. É algo mais ou menos assim. Washington, feliz com sanções, poderia tornar os boicotes estrangeiros obrigatórios. O governo federal pode congelar o dinheiro de qualquer pessoa a qualquer momento por motivos que vão desde suspeitas de crime até dissidência política. Ou seja, você vai ao mercado, faz uma comprinha e na hora de pagar a sua comprinha, recebe o aviso de que sua conta está bloqueada. Motivo: o sistema identificou que no dia 23, às 14h32, você fez uma piadinha de gordo no Twitter. O sistema identificou um traço de gordofobia na sua personalidade. E isso o cancelou. Você está fora do mercado. Não faltam implicações preocupantes, e mesmo que alguns pareçam rebuscados, é ingênuo entregar ao governo controle total sobre seu dinheiro e esperar que eles se abstenham de usar todo esse poder em benefício próprio, diz Slavo. Só que aqui é preciso fazer uma observação. Temos como parar isso? O problema é o seguinte: a humanidade se sente atraída por essas ofertas de facilidade baseadas em tecnologia. Não precisamos ir longe. Há um tempo atrás alguém sugeriu: olha, eu tenho aqui um negócio experimental que pode salvar a sua vida diante aí de uma punch, alguma coisa assim. Topa? Topo, quero agora, urgente, me dá 5. É assim, é o povo que caminha em direção ao abismo. Nesse caso, pode acontecer o mesmo: o povo achar maravilhoso não precisar mais carregar papel na carteira, nem o cartãozinho, tudo feito pelo celular, enfim, são facilidades, não é mesmo? Pois é. Então aqui ele diz, e mesmo que alguns, ele diz, é ingênuo entregar ao governo o controle total sobre o dinheiro e esperar que eles se abstenham de usar todo esse poder em benefício próprio. Sim, é ingênuo, mas nós estamos falando de uma humanidade para lá de ingênua, não é mesmo? Talvez esse problema não tenha solução se depender exclusivamente da rapidez de raciocínio da inteligência humana, que nesse momento está mais em falta que os ovos na América e na Nova Zelândia. As moedas digitais, termina Slavo dizendo, representam o próximo estágio na corrupção do dinheiro provocada por governos. Mas se um número suficiente de pessoas estiver ciente dos perigos representados por um sistema bancário nacionalizado, o programa CBDC de varejo pode nunca decolar.
Aqui eu me sinto tentado a dizer que Mark Slavo, ele próprio, é um pouco ingênuo. Como é muito mais difícil reverter um programa do governo do que interromper a implementação de um, a hora de barrar isso é agora, diz Mark Slavo. Mas isso dependeria também, claro, de uma ação coordenada de todos os banqueiros do planeta. Será que eles querem isso? Bem, eles eu não sei, mas os governos não estão nem aí para essa história de moedas digitais. Uma matéria publicada hoje na Chief Gold diz que os bancos centrais fecharam 2022 com compras líquidas relatadas de 28 toneladas de ouro em dezembro, incluindo grandes compras não declaradas. E isso elevou a compra total de ouro do Banco Central de 2022 para 1.136 toneladas, do Banco Central norte-americano. Foi o segundo maior nível de compras líquidas registradas desde 1950 e o 13º ano consecutivo de compras líquidas de ouro do Banco Central. A China, por exemplo, começou oficialmente a comprar ouro novamente em novembro do ano passado e fez outra grande compra de 30 toneladas em dezembro. Isso elevou as reservas totais de ouro da China para mais de 2.000 toneladas pela primeira vez em anos. A China começou a comprar ouro novamente, oficialmente, em novembro do ano passado e fez outra grande compra de 30 toneladas em dezembro. Isso elevou as reservas totais de ouro da China para mais de 2.000 toneladas pela primeira vez desde 2002. Quer dizer, de 2002 a 2019, a China não relatou compra de ouro, mas comprou. Então quer dizer que existe aí uma grande quantidade não relatada de compra de ouro, mas também uma grande quantidade relatada. O que isso pode indicar? Pode indicar que os governos aí, como governos de países poderosos como China e Estados Unidos, estão abarrotados de ouro. Estão comprando ouro como se não houvesse amanhã. Relatado e não relatado, não importa. Isso quer dizer também que haverá, claro, um Banco Central do Ouro, mas neste âmbito do atacado. Para as grandes fortunas, o dinheiro preservado em ouro, ou lastreado em ouro. Para nós, lastreado em nada, apenas em números, que dependem também da rede elétrica, já que o dinheiro é digital. Se cair a rede elétrica no mundo todo, bem, aí, meus amigos, aí volta, quem sabe, a era do boi como dinheiro. Mas cadê o boi? O boi pertence a um banco central aí de bois, né? Um banco mundial de bois. Enfim, a coisa está bastante complicada. Mais um samba esquizofrênico pela frente. Para terminar, uma notinha interessante sobre o balão chinês, que estava sobre os Estados Unidos e foi abatido. Existem, claro, muitas teorias. Uma delas, por exemplo, é que o balão poderia conter armas biológicas. Outras dizem que o balão pode conter uma bomba nuclear que, se detonada, pode botar a rede elétrica norte-americana abaixo. Outra teoria é espionagem pura, sim, com muito mais detalhes. Já que existem as espionagens por satélites, existiriam também as espionagens por balões, muito mais próximas dos seus alvos. Mas eis que agora surge uma teoria muito mais interessante ainda e provavelmente talvez a mais plausível. Dizem especialistas que esse balão, na verdade, estava levando dinheiro, dinheiro para a família Biden. Claro que é uma brincadeira, né? Eu acho que é uma brincadeira, mas é uma teoria que está rolando por aí. Por enquanto é isso. Hoje podemos entender muito melhor a linguagem simbólica do Apocalipse, por exemplo, quando diz a grande besta. O que é a grande besta? É essa que tem o controle de tudo. Semente, ovos, carne, din-din, sua saúde. Até depois.